Olá, meus caros. Essa playlist é desenvolvimento em PHP. Existe duas anteriores. Recomendo que vocês sigam essas etapas, que é banco de dados relacional, até para sanar algumas dúvidas quando formos tratar sobre banco de dados. E design, que vai tratar da interação humano-computador. Caso você não queira o aprendizado acadêmico, né, não quer seguir essa linha, nada impeça que você pegue o barco daqui e continue. Você vai entender numa boa também. O conteúdo abordado eu procuro fragmentar, como eu já expliquei várias vezes, procuro fragmentar de modo que eu não assisti aquela aula, então eu não consigo continuar. Não, mas o ideal é que tenha essa linha. Sem mais delongas, a gente precisa entender o funcionamento de tudo antes, tá? Então, o que será necessário? Nós vamos trabalhar com a linguagem de programação PHP. É uma linguagem flexível, ela nos permite um dinamismo ao trabalhar com aplicações web. PHP só dá para trabalhar web? Não, dá para trabalhar também local, mas enfim, não é o nosso foco. Nosso foco é uma aplicação web, tá? Como ela é uma linguagem que roda no servidor, ela não roda no usuário. Então o usuário digita lá www.qualquersite.com.br. Então essa solicitação vai ao servidor e o servidor que nós utilizaremos será o Apache. Tá? Então esse servidor é o responsável por ter configurado a linguagem PHP. Então chega essa solicitação no Apache que o usuário quer ver essa página. Então daí o PHP entra em ação. O PHP é uma linguagem de interpretação. Ele, dependendo da situação, ele vai interagir com o banco de dados. Por exemplo, sei lá, cliquei num filtro, quero saber a quantidade de produtos. Então ele vai interagir com o banco de dados, que no nosso caso, como está descrito ali, nós utilizaremos o MySQL, né? Desde lá das outras playlists eu já venho frisando isso. E ela traz esse resultado de maneira interpretada para o HTML. A partir do momento que está no HTML, já está rodando a aplicação client, já está com o cliente. Tá? Mesmo assim, não é possível verificar a linguagem PHP, né? Pelo menos pelo navegador, ali o usuário não consegue, justamente para manter um nível de segurança, um nível de back-end. Né? Nós temos o back-end, front-end, veremos isso aos pouquinhos. Né? Lá na playlist anterior, esse conceito fica mais claro. Né? A playlist anterior, que é de design, trata também do back-end, mas trata muito do front-end, né? Que é a questão da ergonomia. Uma das questões é a ergonomia, engenharia da ergonomia. Beleza? E daí essa página HTML é o que é mostrado no navegador para o cliente. Tá? Então será necessária a linguagem de programação PHP, a linguagem de marcação HTML, trabalharemos na premissa de que você já tem um conhecimento básico do HTML. Tá? Se você não tiver, reserve aí umas 2 horinhas de estudo. Vai lá, HTML básico. Nada de muito avançado. 2 horinhas de estudo de HTML, volta aqui para o nosso vídeo e vai ficar tudo mais fácil. Tá? Mas eu vou procurar trabalhar de uma maneira que não tenha essa dependência, mas seria interessante você já ter esse conhecimento. O banco de dados será o MySQL, o servidor Apache, aquele loopback ali que está entre. O que é o loopback? Eu não vou trabalhar com a aplicação via web, tá? Eu vou trabalhar local. O que isso quer dizer? Que como isso aqui é só uma forma didática de ensinar, de mostrar para vocês, então eu vou instalar os programas tudo no meu computador
né? Ele vai rodar o servidor no meu computador, como se fosse um servidor da internet, como se o Apache tivesse lá num servidor web. Tá? Então esse loopback nada mais é do que o famoso localhost. Quando a gente, quem já conhece aí, digita lá localhost, você está buscando na própria máquina, você está burlando, vamos dizer assim, um navegador, né? O protocolo, quando você digita lá o endereço, o protocolo vai buscar mais na máquina local, fazendo de conta que ele está indo buscar na web. E será necessário um navegador. Eu recomendo o Firefox ou o Chrome. Caso você não tenha nenhum dos dois, você pode usar o Internet Explorer. Não é lá recomendável, né? Como tem aquela brincadeirinha, se você não tiver um navegador, você pode usar o Internet Explorer. Uma piada interna, né? Aqui nós temos a interpretação, o que eu acabei de explicar ali, nós temos a interpretação aqui através da imagem de Correia, né? Correia elaborou essa imagem que exemplifica essa questão da interação cliente, servidor, PHP, banco de dados. Ali não tem um banco de dados, né? Não tem um banco de dados, mas faltou aí, né? Banco de dados, HTML e para o cliente. Segue ali os links, tá? Eu deixarei os links logo abaixo na descrição do vídeo, caso alguém precise. E daí os links é o seguinte, nós temos aqui o MySQL, seria o nosso banco de dados. Nós temos o Apache, seria o nosso servidor, né? Onde a gente instalaria ou faria funcionar o MySQL, né? Conectaria o MySQL ao Apache. E o link para o PHP, que também é a linguagem que a gente configuraria no Apache. Tá certo? Teríamos que baixar isso separadamente. Não farei dessa forma. Quem quiser se aprofundar nesse conhecimento, tá aí o link. Fica à vontade. Vai ter que dar uma pesquisada na internet. Por quê? Porque a maneira que eu vou trabalhar é um pouquinho diferente. Nós baixaremos o XAMPP, que é aquele último link. Ele não foi citado ali em cima. O que é o XAMPP? É como se fosse uma biblioteca. É uma aplicação gratuita, tá? Open source. Você baixa ele, instala e no XAMPP já vem o servidor Apache configurado, já vem o MySQL e automaticamente a linguagem PHP também. Ou seja, ele faz o serviço dos três ali. Então nós vamos pular uma etapa grande aí, que é a etapa de configuração dessas aplicações. Beleza? Então eu vou clicar direto aqui no link do XAMPP. Então nessa página nós temos aqui a versão do XAMPP para o Windows, Linux e OS X. Eu estou trabalhando com o Windows, tá? Windows 7. Então eu baixaria essa primeira versão. Aqui também tem a opção, XAMPP agora suporta PHP 7. É a questão da versão do PHP. Mais para frente a gente aborda essas questões de versão aí. No meu caso eu baixei aqui, através desse link, que é a versão 5.6.24. Tá? Não vou realizar o download, porque eu já fiz essa etapa. Após realizar o download, vamos à instalação. Então aqui na área de trabalho já tenho o XAMPP. Eu já baixei também o MySQL, o Workbench, tá? Pode ser que futuramente a gente utilize ele. Eu ainda não elaborei essa etapa aí de ensino, mas daí se futuramente necessitar eu ensino como instalar ele. No momento eu não vou nem mostrar, tá? Deixei ele em standby. Então por enquanto o XAMPP, botão direito, executar como administrador. Caso você não seja o administrador do computador, você vai precisar dessa permissão aí com o administrador da sua rede de computador. Next. Aqui são
Ó, os servidores, ele tem o Apache, o MySQL, o FileZilla. FileZilla é um servidor FTP para fazer o envio de arquivos, né? Mercury Mail Server, Tomcat. Aí nós temos as linguagens PHP e Perl. E os programas, o PHP-MyAdmin para a gente trabalhar ali com o banco, né? Web Analyzer, Fake SendMail, enfim. Deixe todos marcados ali, apesar que a gente não vai utilizar todos. Clique em Next, com padrão, né? Deixa assim. O local de instalação do Champ vai ser na raiz, c:/champ, então você vai ter que abrir a pastinha. Ele estará aqui, ó, c:. Aqui já existe a pastinha porque eu já tinha instalado ele, tá? Eu removi para poder mostrar aqui para vocês o procedimento. Inclusive ele já está dizendo, o caminho selecionado não está em branco, por favor selecione um caminho diferente. Como eu já tinha instalado, deixa eu resolver isso aqui já, né? Será que vai resolver? Tá. Então agora não tem mais a pastinha. Beleza, passou. Desmarque essa opção para ele não abrir. Também pode ser não, eu pretendo trabalhar futuramente ali com vocês o WordPress, tá? Mas por enquanto desmarquem essa opção, clique em próximo. Então agora ele instalará o Champ. Próximo e deixa ele fazer o serviço. Será necessário também, não vou abordar nesse primeiro vídeo, mas num vídeo posterior, será necessária a instalação de uma IDE. O que é a IDE? É um programa onde a gente vai desenvolver o código, vai elaborar o código. Se você não quiser elaborar o código numa IDE, você pode fazer num bloco de notas. Então, se você vier aqui no Windows e digitar Notepad, você pode fazer todo o código em bloco de notas. Não haverá problemas. Salva como PHP. Mas o bacana da IDE é que ela já te mostra se tem algo errado, se você está esquecendo de algo. Ela define cores para cada comando, né? E isso ajuda bastante no desenvolvimento. Tá? Apesar de nós temos aí entre os desenvolvedores aqueles que não são adeptos a IDEs que deixa de cor diferente, que ajude, né, os atalhos, né? E temos os desenvolvedores que são adeptos. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte: uma você vai ter uma dificuldade no início, depois fica fácil. A outra você vai ter uma facilidade de início e que se futuramente você não tiver a IDE, vai ser difícil. O que isso quer dizer? Se eu sou acostumado a desenvolver no bloco de notas, vai ser muito difícil no início. Vai acontecer erros e o bloco de notas não vai me apontar onde está o erro. Eu vou ter que me virar para descobrir esse erro. Né? Na hora de compilar, de edentar, tem uma série de fatores aí que pode acontecer. Porém, ao eu absorver esse conteúdo, depois eu vou que vou. Aqui a gente pode finalizar, né? Ele pergunta se quer que abra o painel de controle. Se nós queremos a linguagem em inglês ou alemão, germânico ali. Então, depois acaba ficando fácil. Você absorve. Só que de início você demora um monte ainda para você absorver esse conteúdo. E se de início você já começa com uma IDE, já fica fácil para você desde o início. Só que você vai ficar sempre dependente da IDE. Se for necessário você realizar num bloco de notas, pode ser que você se atrapalhe ali, não é? Beleza? Essa é a diferença. Pessoal, aqui está então o painel de controle do Champ. Então, primeiro, nós temos que subir o servidor. Ou seja, o servidor está instalado, ligamos o servidor. Então, percebe que é a porta 80 e a 443. Agora, a gente precisa subir o MySQL, que é o nosso banco de dados, que é na porta 3306. Beleza?
Se você instalou o Workbench ali, o MySQL Workbench, ele usa a mesma porta, tem 3306. Então, se você subir o Workbench, você não vai conseguir subir o MySQL aqui no Champ. Ou se você subir o MySQL no Champ, depois você não consegue no Workbench, assim sucessivamente, porque utiliza a mesma porta, aí dá conflito. Caso alguém instale os dois aí não, e esteja se deparando com esse problema. Tem também a questão quem usa Skype. O Skype também, às vezes, parece que ele usa a mesma porta, agora acho que é do Apache. Ele usa aquela mesma porta, 80443. Então, se aquelas portas estiverem sendo utilizadas, vocês vão ter que alterar isso. Ou no Champ, ou no programa que faz o uso dessa porta, tá? Aqui nós, deixa eu ver se é nesse NetState aqui, ó. Ele me diz qual programa que está usando as portas. Então aqui já fica fácil de vocês saberem que programa que está usando a porta que vocês precisam. Ó, 443 no meu caso é o próprio Champ, mas se fosse um outro programa aqui ele apontaria. Então pessoal, subimos, tá tudo certinho, né? Feito isso, vamos abrir qualquer navegador, vou utilizar aqui o Chrome. E daí nós vamos digitar aqui um endereço local, 127.0.0.1. Então ele vai abrir essa tela do Champ, onde nós temos aqui o phpMyAdmin e o phpInfo. Primeiro nós vamos verificar aqui no phpInfo qual é a versão do PHP, ó, a 5.6.24. Isso é importante, a gente precisa saber a versão que está trabalhando. Aqui ele dá outras configurações, né? Enfim, várias configurações. Vou fechar. E nós temos o phpMyAdmin, que é o nosso MySQL, nosso banco de dados aqui, MySQL. Que daí temos por padrão o usuário é root, por padrão, onde se a gente quiser a gente cria aqui, ó, conta de usuário. Então, aqui ó, root, senha, não tem senha, é root sem senha, né? Então, espero vocês no próximo vídeo. Preparem-se que no próximo a gente já vai trabalhar com o editor. Vou mostrar ali como é que vocês baixam a IDE. E a gente já vai começar a trabalhar com o PHP. Beleza? Até mais.